Bom, Bênção da Manhã cuida de você, cuida da sua família e cuida de questões que precisam ser faladas. Porque dentro das nossas relações, da nossa vida, passamos por diversas situações. Claro, e que hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, gente, é a prevenção ao suicídio. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti esse estigma do mundo, tá? Em 2023, o lema é "Se precisar, peça ajuda". Para conversar sobre esse tema, a gente recebe aqui, eu recebo com muito carinho a Laura para falar sobre esse assunto. Bom dia, Laura. Bom dia, Dani. É sempre um prazer estar aqui, principalmente para falar sobre saúde mental, né? Verdade, que é principalmente para começar esse mês, né? Sim. A gente precisa falar sempre. É que esse mês a gente dá esse destaque maior, né? Sim. Por isso que eu queria que você explicasse para o pessoal o que é Setembro Amarelo. Dani, Setembro Amarelo é essa campanha que acontece mundialmente, né? Voltada para a conscientização e a prevenção ao suicídio. Então, durante esse mês, muitas instituições privadas e públicas, elas realizam uma série de ações para conscientizar, para levar a informação correta para as pessoas, para a população, entender mais sobre saúde mental, sobre transtornos mentais e conseguir, então, prevenir o suicídio. Por que hoje, graças a Deus, a gente fala mais sobre esse assunto, né, Laura? As pessoas têm falado, e os grupos, os projetos, as instituições têm promovido mais eventos para falar sobre isso, para acolher mais as pessoas, mas o número de suicídios tem aumentado muito. O que você considera esse número? Por que ele tem crescido tanto? Então, para a gente falar sobre isso, é importante considerar o cenário que ele está acontecendo, né? Nos últimos anos, estatisticamente, teve uma piora na qualidade de saúde mental, né? E aí a gente precisa considerar, então, os fatores de risco que contribuem para a tomada de atitude em relação ao suicídio. Né, o desemprego, o trabalho é algo que traz muito sentido para a vida das pessoas. Então, o desemprego pode trazer, então, essa perda de sentido da vida e contribuir para essa atitude. Além disso, questões com transtornos mentais. Ter um transtorno mental diagnosticado é um fator de risco para o suicídio também. Dá um exemplo para a gente. Por exemplo, a depressão. Uma pessoa que é diagnosticada com depressão, tem um quadro severo desse transtorno mental, pode ter ali uma taxa estatística, né, de cometer o suicídio. É preciso muita atenção, tratamento e muito cuidado. Laura, todo mundo, quando conversa sobre o suicídio, quer entender o que faz uma pessoa dessa. Você pode dizer pra gente o que faz uma pessoa, ou a gente chegar próximo, porque ninguém vai saber, né? Como está a relação dessa pessoa. Mas qual é a estrutura, como está a saúde, a doença mental dessa pessoa numa situação que ela comete o suicídio? Dani, como você falou, os motivos em si não tem como a gente saber, né? Muito individual, muito particular. Mas é importante a gente considerar, então, esses fatores de risco, porque é sempre um conjunto de motivações que fazem, num ato de impulsividade, tomar essa atitude, né? Então, como é que está esse contexto, como é que essa pessoa sempre viveu, como é que era o histórico dela em relação a isso? Já teve outras tentativas antes, né? Antes dessa? Tem histórico familiar de suicídio? Todas essas questões são importantes de serem consideradas. Além disso, pensar que essa pessoa estava em um profundo sofrimento. Tem uma dor muito grande ali que precisa ser considerada. E ela precisa ser validada pelos outros, assim como a gente valida as pessoas que sofrem de alguma doença física, né? É tão grave quanto, e a gente precisa dar importância para isso. É um sofrimento muito grande. E parece ser mais difícil, porque validar um sentimento, uma dor, um sofrimento, é muito mais difícil do que validar se eu ver fisicamente que você não está bem, né? Sim. E muitas pessoas, né, tanto que tem uma pergunta que é sempre comum, né? Quais são os sintomas, quais são os sinais, as características, como essa pessoa ela consegue sinalizar pra gente que ela vai cometer um suicídio, porque, na verdade, muitas pessoas, às vezes, elas aparentemente estão bem, não é? Sim. Quais são os sinais que essa pessoa comete, ela pode sinalizar que ela pode cometer um suicídio? Dani, por isso a prevenção, né? Muitas pessoas podem demonstrar esses sinais, mas são sinais muito sutis. E por isso que, enquanto sociedade, a gente tem que exercitar o nosso olhar em relação ao outro, se estruturar de muita informação correta em relação ao tema, para que a gente saiba identificar, então, esses sinais. Quais são? Pode ser através de atitude, mudança de comportamento ou de falas. Então, a pessoa era uma pessoa mais extrovertida, mais comunicativa, e agora ela mudou drasticamente esse comportamento. Se a pessoa apresenta muito isolamento social,
não conversa, não quer ver ninguém, não sai de casa. Se a pessoa verbaliza muitas vezes, né, que não vê mais sentido nas coisas, que pensa em desistir, que pensa em acabar com tudo, são falas que trazem muito sofrimento, né? São falas muito intensas, são pedidos de socorro muitas vezes. E é por isso que a gente precisa, então, estar munido de informações corretas em relação ao tema, né? E dar atenção, né? Validar quando a pessoa traz esse sofrimento pra gente, para então tomar uma atitude e prevenir esse suicídio. E como que a gente pode, então, acolher essa pessoa? De que maneira a gente pode ajudar essa pessoa a sair desse desespero? Acho que o primeiro conselho que eu dou é ajudar, agir, dar atenção. Como eu falei, comparação com quando é uma questão física, né? Quando é uma questão física, uma doença física, a gente se compadece, a gente apoia, a gente ajuda, a gente vai visitar essa pessoa, né? A gente está ali junto. Que a gente faça o mesmo quando se tratar de uma questão mental. Que a gente esteja junto, que a gente possa agir, que a gente possa ir atrás dessa pessoa. Muitas vezes, quem está sofrendo de uma questão mental não consegue ter energia suficiente para ir lá, pedir ajuda, conversar. Então, que você haja, né? Que você vá até a pessoa, visite, mande uma mensagem, ligue, se ofereça para ir até um profissional e procurar essa ajuda, que você consiga agir, né? Eu acho que a resposta para isso é a ação. Se você percebe que a pessoa está nesse comportamento que a gente mencionou aqui, vai lá, abre o jogo, conversa, mostre que você se preocupa, né? Mas haja, faça alguma coisa pelo outro. Não é fácil, né? Não é fácil. Ainda mais quando se trata de familiares, quando se trata de pessoas que você está vendo uma resistência muito grande, né? Às vezes a pessoa tem muita ajuda, mas a resistência é muito grande. Como deve tratar quando há uma resistência, Laura? Eu vejo que nesses casos, né, muitas vezes as pessoas em volta desistem, né? Eu já ofereci, então eu não vou oferecer mais. Eu já tentei, eu desisto, né? Isso. Não desista, porque eu acho que a nossa atitude pode salvar uma vida. Então insista, converse. Acho que tem serviços de profissionais psicólogos que fazem serviço home care, então vão até a casa para atender, dependendo da situação. É muito interessante também nesses casos, que a pessoa é muito resistente. Sempre levar a informação correta para essa pessoa, mas estar presente, oferecer a sua ajuda, mostrar que você valoriza essa outra pessoa e agir, sempre agir. Você falou sobre os profissionais. Quais profissionais e como a gente deve procurar esses profissionais? Dani, os profissionais que são especializados para cuidar da saúde mental, dos transtornos mentais e desse sofrimento mental são os psicólogos através da psicoterapia e são os psiquiatras, né? Caso a pessoa aí precise de um acompanhamento medicamentoso. A união desses dois é muito importante. Existem os canais de ajuda também, né, Laura? Alguns canais de ajuda. Às vezes as pessoas, independente, nós estamos falando a nível Brasil, fora do Brasil também. Hoje a forma online de pedir ajuda também funciona, né? Muita gente tem também receio sobre isso. Sim, tem os atendimentos online, né, com profissionais que fazem o atendimento e que funciona da mesma maneira, traz os mesmos benefícios, né, da terapia presencial, facilita muito, né, porque você pode fazer seu atendimento de qualquer região, traz mais praticidade, flexibilidade, auxilia no acesso, né, então é muito importante. E tem os canais gratuitos, né, que é o Centro de Valorização da Vida, né, e tem outras plataformas que oferecem esse serviço também. É verdade, o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, se você precisa de ajuda, você pode ligar, é nacional, é 188, tá? O Centro de Valorização à Vida. Fale sobre o que você está sentindo, a importância da fala é incrível, né? Falar com alguém sobre o que está sentindo, não é, Laura? É fundamental. Quando a gente vai guardando, a gente vai sofrendo, mas vai escondendo aquilo dali, aquilo não desaparece, como a gente acha que vai acontecer. Aquilo cresce, aumenta e pode ir nos consumindo, né, de dentro para fora. Então, falar, né, deixar se expressar, eu indico muito para os meus pacientes escreverem muitas vezes, né, mas que a gente fale, que a gente tenha um outro ouvindo atentamente, isso muda tudo. Muda mesmo. E a gente também aprendeu a ouvir, porque muita gente não fala, às vezes não fala para quem é um familiar, não fala para o esposo, não fala para a esposa, para a mãe, para o pai, não fala no trabalho com medo e receio, preconceito e até mesmo medo de não conseguir ajuda.
mais a gente precisa escutar também, não é, Laura? Exatamente, isso que você traz, Dani, é muito importante, porque se a pessoa já está num sofrimento profundo, ela toma a coragem de verbalizar, de se expressar e pedir ajuda, e muitas vezes ela não é compreendida, isso fere ainda mais. Então a gente precisa sim exercitar a nossa atenção em relação ao outro. Acho que hoje em dia nós estamos muito carentes, assim, e escassos de atenção. Se você está conversando, esteja presente, converse de fato, né? Sim. Esteja em real presença, dê atenção para o outro, escute. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Dê a real atenção àquilo que o outro está te falando. Porque quando as pessoas escutam, às vezes no medo ou na intenção, de que você vai precisar resolver o problema do outro. Não, ele só está precisando falar. Não, uma escuta livre, uma escuta sem moralizar, sem julgar, sem criticar, mas que possa acolher. Laura, obrigada, Laura. Imagina. Começamos bem em Setembro Amarelo, cuidando do ser humano, cuidando de quem precisa, porque saúde mental é importante, todos precisam falar e saber também. Exatamente, é sempre um prazer estar aqui com você, falando sobre esses assuntos tão importantes, né? É verdade, Eu que agradeço. Laura. Obrigada. Bom trabalho para você nesse mês. Obrigada. Um bom mês de setembro para você. Ô, gente, que bom, né? Tá vendo como é importante a gente aprender pra gente saber lidar? É isso que o Benção da Manhã faz para você, cuidando de você e cuidando de todos, da sua família.